Bom, boa tarde a todos, aqui é o professor Manfred. Hoje nós estamos na aula de reforço e a aula 02, como de reforço, e o escopo da aula é estrutura condicional, nós vamos ver hoje, falar só um pouquinho sobre ela, e também vamos ver a questão de estrutura de seleção. Então são esses dois assuntos. A estrutura condicional, ela é uma estrutura muito utilizada na programação, na verdade sempre vai aparecer, dificilmente não vai ter um programa que tenha alguma estrutura condicional. E essa estrutura condicional ela pode ser dividida em três etapas. Eu posso dividir a primeira etapa seria uma estrutura condicional, que seria um if. Na verdade, quando eu quiser que aquela condição seja verdadeira, vai usar essa forma. Eu tenho uma segunda forma, que seria a condição verdadeira e todas as exceções. E eu tenho a terceira forma, que seria uma estrutura verdadeira e outra verdadeira. Isso aqui eu posso encadear N vezes. Então eu posso fazer várias vezes. E no último, a última condição falsa. Então, na verdade, ele trabalha com uma ideia de condição. Pensando na dinâmica de um fluxograma e colocando assim um cenário que eu tenha dois números, né, e qual é o maior, então eu pergunto, tenho N1 e N2, certo? São dois números distintos que eu vou utilizar eles para fazer um fluxograma e eu quero saber se o N1 é maior ou o N2 é maior. Como que seria isso num fluxograma para representar a minha expressão sobre a questão da estrutura condicional? Então, primeiramente, eu vou ter o início. Vou ter as minhas entradas de dados, o N1 e o N2. Vou ter... Só um minutinho. Eu vou ter minha estrutura condicional, que ela vai representar como um losango, então eu vou ter N1 é maior que N2. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou saber que o N1 é o maior termo, vou usar uma saída de dados. E se isso aqui for falso, eu vou saber que N2 é o maior termo. E ele vai sair aqui no meu fim do programa. Então, esse cenário dessa estrutura condicional, se eu tiver um número fictício, digamos, N1 valendo 1 e N2 valendo 2, ele vai ter o fluxo de entrada dizendo que entra no meu início, entrou os dois valores, 1 e 2, processa aqui dentro, aqui faltou só uma setinha, indicação, entra nessa estrutura, vai verificar qual a estrutura que seria verdadeiro ou falso, então vai ter esse, deixa eu colocar com fluxo em azul, então ele vai ter esse fluxo aqui e vai representar esse cenário, vai ter esse caminho. Se eu tiver N1 valer 3 e N2 valer 2 nesse cenário, eu tenho um outro fluxo de processo e o meu cenário ele vira para esse cenário aqui. Então, na verdade, quando eu tiver 3 e 2, N1 é maior. Quando eu tiver 1 e 2, o N2 é maior. Então, esse seria o fluxo. Então, essa estrutura que vai representar, que é o losango, é a minha estrutura condicional que vai representar dessa forma. Então, o que eu estou colocando aqui dentro é essa estrutura segunda aqui. Ó. Minha condição verdadeira representa o N1. Minha condição falsa representa o N2. Esse processo faz parte de vários cenários. Achar o maior número, colocar numa estrutura condicional de palavras, colocar em ordem alfabética, identificar se o número é quebrado ou inteiro. Então, posso trabalhar com várias sistemáticas. Vamos pegar esse modelo desse fluxograma e jogar dentro de um cenário, deve ser, para que nós possamos representar isso em desenvolvimento em ciência. Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir me perguntando aí, eu vou respondendo na sequência. Então, já tenho meu DevC aberto, vamos criar aqui um projeto para isso. Projeto não, um arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de... Estamos 2000, aula de reforço. Acho que o último arquivo que eu coloquei foi o arquivo 2. Esse aqui vai ser o exemplo 3.
E esse exemplo 3 vai me representar a minha estrutura condicional. Então nós vamos trabalhar lá necessariamente com o if, else, né? O nosso if e o nosso else, que é a nossa estrutura condicional para o processo. Primeiramente, no algoritmo, eu preciso incluir duas bibliotecas que são as bibliotecas padrões. Então, primeiro, include std.io, na verdade, biblioteca de padrão de entrada e saída, onde vai ter o printf, scanf que eu vou estar utilizando. E também vou colocar a biblioteca include stdlib. Essa biblioteca de stdlib são também o padrão das bibliotecas. Ela tem outras funcionalidades. Se você for compilar o teu algoritmo em C, em Linux, ele vai acusar alguns erros e vai precisar dessa stdlib para poder fazer. Lembrando que eu comentei para vocês, existem várias outras bibliotecas, como a biblioteca Time, como a biblioteca String, como a biblioteca Standbull, tá? Como a Conio, como várias outras, né, que você vai poder estar utilizando com o passar do tempo e evoluindo o seu programa. No nosso caso, essas duas são mais suficientes para que possa rodar nosso programa com tranquilidade. Primeiramente, nós vamos criar aqui a nossa função principal, então int main void, na verdade a função principal, ela faz parte do meu processo. Vou usar o nosso exemplo do if else, vou até fazer um comentário de texto que eu uso barra asterístico, asterístico barra, onde eu vou colocar o meu problema, né? Que vou tentar resolver dentro dele. Então, dado 2 números, qual é o maior? Então esse seria o meu cenário, a minha pergunta do meu problema. Então aqui seria o meu problema para fazer isso. Na verdade é bem interessante, eu consigo trabalhar com a estrutura condicional usando desse cenário. Dentro disso, para que eu possa estar desenvolvendo esse trabalho, eu preciso ter algumas variáveis para guardar esses números. Então, como eu não estou declarando qual tipo de dado que vou utilizar, eu posso declarar um float, eu posso declarar um int, eu posso declarar um double, eu posso declarar um long double, mas no caso vamos usar a menor área de memória, que seria o int que eu teria disponível. Vou chamar ela de número 1 e número 2. Sempre quando você digitar em variáveis ou parte do teu algoritmo, evite de colocar acentuação, que isso vai gerar um erro. Se eu colocar a variável como um número com acento, ele não vai processar direito e vai gerar uns erros meio malucos. Então, a acentuação na programação ela desaparece, ela não existe dentro dele. Nos comentários de texto, comentário de linha, você pode estar utilizando ele. Como eu fiz aqui o comentário de texto, né, dado o problema, dois números, qual é o maior. Então tem acentuação referente a ele. Mas dentro do programa eu não posso pôr esse cenário. Então eu vou fazer um comentário de texto dizendo que são as minhas variáveis do meu problema, né? Do meu problema, que foi mencionado. Agora eu tenho meu processo de entrada de dados. Na aula anterior, na aula 1, nós trabalhamos com uma forma de entrada usando o scanf e o getS. O número, basicamente, eu vou usar sempre o scanf%i, que é o tipo de extensão que eu vou estar utilizando. No nosso caso, exclusivamente aqui dentro, eu preciso fazer uma saída de dados para orientar o usuário à digitação. Então, na verdade, eu vou dar um texto para ele, para saber o que eu quero que ele digite. Então, vou usar o printf como saída de dados. Então, aqui é a primeira citação, que vai ser o meu entrada de dados. Então, minhas entradas de dados que eu vou trabalhar da seguinte forma. Primeiro, um texto ilustrativo para o usuário, para saber o que eu estou querendo. Então, digite um número. Perfeito. Agora, com o meu scanf, eu guardo %i, porque tem que ser o mesmo tipo de dado. O e comercial na frente, que referencia o conteúdo dentro dele. Número 1. Então, li o meu número 1 dentro desse processo. Esse processo vai repetir também para o número 2.
Sempre oriento que tanto você utilizar o scanf como o getS para evitar problemas futuros, já usar um comando que é o flush std-in. Esse flush std-in ele vai limpar o teclado da digitação. Para esse cenário o dia inteiro, não vai gerar esse problema de teclado, até que não, ele poderia não ter. Vai gerar o problema sempre quando eu ler um char ou eu ler um texto. Aí ele vai gerar esse problema. No caso, eu sempre vou pôr só para desencargo de consciência. E até para forçar que você já utilize sempre esse cenário. Flush std-in. Então, na verdade, ele vai dar um flush, né, limpar. A minha entrada padrão, a minha stand-in aqui seria entrada padrão. In de entrada, stand de padrão. Perfeito, limpei ela. Agora eu vou digitar o segundo número. Printf, digite outro número. Quer dizer, o segundo número, o primeiro número, aí é a critério de quem está desenvolvendo. Scanf novamente. %i. E comercial, número 2. Flush std. Perfeito, aqui eu já fiz a minha entrada de dados para esse meu problema. Então eu tenho agora na minha área de memória o meu número 1 e o meu número 2. Agora que vai entrar na estrutura condicional, que é o nosso if-else. If, minha condição, e aí eu vou perguntar, número 1 é maior que número 2? E aí na verdade eu tenho alguns que chama critérios, né? Lá no meu whiteboard, dentro desse cenário que eu tenho aqui, ó, onde que está um símbolo de colchetes, eu posso usar que se chama critérios, né? Os nossos critérios que eu posso estar utilizando. Então, o que são meus critérios? Eu posso usar igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então eu posso usar esses critérios dentro desse cenário que eu tenho aqui dentro. Eu posso usar essa situação de que está em verde, que eu passei para cá, que são meus critérios. Sempre comparando em par. Então eu comparo o meu número 1 maior que o meu número 2, que é o processo que eu desenvolvi aqui. Ó. Então eu comparo sempre par, número 1 maior que o número 2. Então eu estou utilizando os meus critérios para poder comparar. Também tem o que chama operadores lógicos, né? Então, são outra situação que eu posso colocar, que se no caso tivesse, digamos, eu tivesse 3 números e quisesse utilizar mais um critério, colocar o N1, N2 e N3. Esses operadores lógicos, eles trabalham assim. Que eu tenho 2 E comercial representa o meu E, e 2 pipe, que são 2 barrinhas, representam o meu O. Então esse critério que eu posso estar utilizando, que também vai fazer parte desse cenário que eu estou utilizando aqui dentro em verde, eu consigo utilizar esses cenários a aumentar as minhas condições. Eu poderia estar utilizando nessa situação o seguinte cenário. Número 1 é maior que número 2 e número 1 tem que ser maior que 0. Então eu poderia utilizar esse tipo de situação.
na mesma linha. E aqui dentro eu estou usando dois tipos de critérios. Então estou usando o meu o meu número tem que ser, número 1 vai ser maior que o meu número 2 e o número 1 tem que ser maior que 0. Então ele só vai validar se o número 1 for o maior e ainda se a condição eu tiver que o número é positivo. Então tem o meu critério utilizando aqui dentro, usando o E, eu uso dessa forma aqui. Então eu tenho duas condições, condição 1 e condição 2. Vamos lá no nosso desenvolvimento. Lá no desenvolvimento eu só tenho um critério, que é o número positivo. E basicamente agora eu imprimo em tela, printf, número 1 é o maior. Barra N eu utilizo para pular linha. Fechou a condição. Na exceção dessa situação, eu vou dizer o seguinte, printf, número 2 é o maior. Então eu tenho a minha estrutura. E essa estrutura que eu estou desenvolvendo aqui seria a minha saída de dados. Então ficou dessa forma. Então meu algoritmo, eu tenho agora um fluxo igual a esse fluxograma que eu tenho. Então eu tenho o meu início, a minha entrada, minha estrutura condicional, onde que vai fazer a minha saída, e aí eu tenho as saídas, o número 1 ou o número 2. Então esse fluxograma que eu te representei aqui dentro está representando esse algoritmo que eu desenvolvi aqui. Tá. Então seria mais ou menos nesse cenário. Vamos só rodar para ter uma condição. Então vou digitar lá o número 2 e número 1. O número 1 é o maior termo. Se eu digitar agora ao contrário, 4 e 2, nem a mesma condição, ao contrário. 2 e 6. O número 2 é o maior agora. Então, você consegue tratar essa situação como uma estrutura condicional. Um exemplo que eu acho bem interessante de trabalho, aí, usando um outro exemplo com estrutura condicional, é verificar se o número é par ou é ímpar. Isso é uma coisa bem legal, que já dá para trabalhar com estrutura condicional. Então vamos criar um outro tipo de exemplo. Tá? Deixa eu botar aqui a problemática. Dado um número, informe se ele é quebrado ou inteiro. Então, essa seria a minha problemática. Aqui, na verdade, nós vamos usar uma estrutura condicional porque eu preciso validar entre um número. E como que eu vou tratar se o número é inteiro ou quebrado? Isso é uma questão meio delicada ou não, porque eu posso usar as propriedades da computação. O que acontece quando eu coloco um número real dentro do número inteiro, por exemplo. E aí depois eu entro com uma estrutura condicional para fazer esse critério. Então vamos lá, vamos construir esse algoritmo em conjunto de novo. Um outro modelo, um outro exemplo. Include stdio.h, stdlib.h, int main, void, retorne 0. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, vão me perguntando. Estou vendo que aumentou o número de pessoas de sala, né, nesse momento. Então, vocês podem estar perguntando aí. Vamos lá. Primeiramente, eu preciso saber qual variável eu vou utilizar dado esse problema. Então, dado um número, informe se ele é par ou quebrado. Então, dado um número eu tenho que colocar ele numa variável, eu tenho que guardar essa informação. Então, as minhas variáveis para esse problema vai ser a primeira situação, um número. Se ele é quebrado ou inteiro, quebrado seria fracionário e inteiro
seria o nosso conjunto real. Então, se eu estou colocando quebrado, automaticamente eu vou ter que guardar esse número num float. Float, double, eu vou chamar de número. Perfeito. Ótimo. Então, a princípio eu tenho essa variável. Também vou ter uma variável auxiliativa, que vai ser o inteiro, para não poder fazer a brincadeira dentro dele. Mas eu vou jogar a variável mais adiante, quando eu chegar no processamento matemático para fazer isso. Então, o próximo cenário é minha entrada de dados. Printf, digite um número. Scanf, %f, agora eu vou usar float, porque o tipo de dado que eu estou usando é float. E comercial na frente, número. Fflush, std. Perfeito, essa é a minha entrada de dados, não tenho mais nada referente a isso. Agora eu tenho o meu processamento matemático, que é, como que eu vou processar esse para saber se o número é quebrado ou inteiro? Então aí vem a grande brincadeira. Se eu fizer o seguinte, vou criar uma variável auxiliar de inteiro, vou chamar de auxiliar. Essa variável auxiliar, se a auxiliar receber um número, eu estou dizendo que o número, o que tiver atrás da vírgula vai ser desprezado e vai ser guardado no auxiliar. Então vou ter dois números, eu vou ter um número auxiliar e um número. E se eu jogar agora, que seria a minha saída de dados, com uma estrutura condicional e comparando entre auxiliar e número, if se auxiliar for igual a número, se essa condição for verdadeira, o número é inteiro, porque na verdade os dois números são iguais. Se essa condição for falsa, o meu número é quebrado. Então eu consigo identificar se o meu número é inteiro ou o meu número é quebrado. Número inteiro. Vai indo para pular a linha. E na exceção desse cenário, número printf, número quebrado. Estão entendendo, pessoal? Travou com vocês? Não. Ô, professor, eu não entendi naquela parte ali do o aus é igual ao número auxiliar. Por que será? Porque o que acontece? Digamos que o meu número digitado, vamos lá pegar no Output. Né? Vou pegar aqui um espaçozinho aqui. Digamos que eu tenha dois números. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho um número 1, número que eu dei para ele o valor de 5.3, certo? E essa variável que eu tenho aqui é um float. Então, float número recebeu 3.3. Quando eu digo que int auxiliar vai receber número, eu estou dizendo que na memória do computador vai estar o seguinte, auxiliar vai ter um conteúdo de 5. Por quê? Na memória, número vale 5.3. Então essa aqui é a memória do computador. Então, float recebeu 5.5, o número, e auxiliar recebeu o número. Então, dentro desse caso, quando eu joguei essa linha de código, isso aqui é o código. Tá? Eu estou dizendo que o auxiliar na memória vai ter 5. Por quê? Porque o conjunto de inteiro ele não tem parte fracionária. Como ele não tem, ele vai desprezar isso aqui, ele vai cortar fora. Então essa partezinha que eu tenho aqui dentro, ela vai sumir do meu cenário. Ela vai ser cortada. Então a diferença entre esse número, eu comparando, se ele for igual, né, usamos dois iguais, se ele for igual,
Tá, professor, então quer dizer que, tipo, se eu indicar uma variável inteira, eu não preciso adicionar um valor. Tipo, ela já sabe que é inteira. Sim, já sabe que isso aqui é inteiro. Tô declarando aqui, né? Na declaração. Ah, beleza, agora eu entendi. Tá? E se eu tivesse dentro desse cenário uma outra situação, que aqui eu colocasse um valor diferente, tipo um valor 6, o meu auxiliar na memória teria 6 e aqui eu teria 6. Então, na verdade, a minha memória, os dois valores são iguais. Então, se os dois são iguais, eu sei que o valor que eu recebi é inteiro. Se não, era diferente. Fechou? Voltamos ao algoritmo. Vamos lá fazer um teste agora nele. Vou digitar o número lá 5.3. 5.3 é o que eu tinha digitado antes. Ele é o número quebrado. Consegui verificar se é o número quebrado. Digamos que eu tivesse um outro número que fosse 6. Ele é um número inteiro. Então eu consegui trabalhar com ele com a estrutura condicional, trabalhando com igualdade agora. Verificando a questão da igualdade. Então, um problema aí, dado um número, informe se ele é quebrado ou inteiro, nós estamos desenvolvendo dessa forma. Outro cenário bem interessante aí, ainda em estrutura condicional, para amarrar todas as nossas situações, é o seguinte, verificar se o número ele é positivo ou negativo. Então vamos pegar um outro cenário, um outro problema aqui. Vamos salvar como exemplo 5.c e aí eu vou colocar o meu problema aqui. Dado um número, informe se ele é positivo, negativo ou neutro. Então tem essas três condições: positivo, negativo ou neutro. Neutro seria 0, positivo 1, 2, 3, 4, negativo menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Esse número eu não estou dizendo se ele é inteiro ou real, não importa muito nesse cenário aí. Para mim, vou dizer que o número eu vou usar como inteiro. Então vamos criar esse algoritmo em conjunto aí também. Include stdio.h, include stdlib.h, que são as bibliotecas padrões, que eu já expliquei anteriormente. Vou iniciar minha função principal, int main return 0. E aí vem as minhas variáveis. Dado um número, informe se ele é positivo, negativo ou neutro. Então, dentro do cenário, vamos linkar nessa situação primeiro as variáveis, usando a estrutura condicional. Vou usar o meu inteiro número. Perfeito, tenho o meu número na minha variável. Tem mais alguma coisa que eu preciso? Não, é basicamente ele. Vou solicitar para o usuário digitar esse número, que vai ser minha entrada de dados. Printf, digite um número. O usuário vai lá e digita o número para mim. Scanf, %i, porque na verdade o meu número é um inteiro, e comercial, número. Fflush, stdin. Legal, já tenho a minha entrada de dados. Agora vem a minha saída de dados, verificar se ele é positivo, negativo ou neutro. Saída de dados. Agora eu vou usar um cenário que eu não mostrei aqui antes para vocês, lá no Whiteboard, nós usamos esse cenário aqui, não apareceu ainda. Eu não usei essa forma aqui, ó. Vou usar um if para verificar se ele é neutro, depois eu vou verificar se ele é positivo e a exceção vai ser o negativo. Então eu escolho um critério. Eu também poderia dizer primeiro positivo, depois negativo e depois neutro.
Eu vou usar agora o que chamam if encadeado. If, se o meu número for maior que 0, então eu vou imprimir em tela positivo. Na minha exceção, e com uma outra condição, que eu vou usar um if encadeado, se o meu número for menor que 0, printf, número negativo. Na exceção dessa condição, vou imprimir que, na verdade, se ele não é positivo, não é negativo, então o número é... Faltou um. Neutro. Fechou minha condição. Então, nesse cenário, agora eu posso tratar os 3 cenários em conjuntos usando um if encadeado. Uma condição, outra condição e outra condição. Lá. Digamos, meu número é 1, ele é positivo. Se o meu número for menos 1, ele é negativo. E se o meu número for 0, ele é neutro. Então, essa estrutura condicional, tu vê que rapidamente eu peguei 3 problemas que, na verdade, tratam a estrutura condicional. E essa estrutura condicional que nós estamos trabalhando, eu vou utilizar o meu if. Sempre quando eu pensar uma estrutura condicional, eu vou usar o if. A estrutura condicional ela é bem abrangente, eu consigo fazer com várias situações bem legais. Até tem um cenário bem interessante, para que possa validar e até usar uma propriedade da matemática para a computação, que é o módulo, que é o resto da divisão. Então, vamos passar mais um exemplo, usando se o número é positivo, se o número é par ou é ímpar, dentro dessa problemática. Vamos dar uma olhadinha nesse tipo de exemplo também. Vou chamar de exemplo 6. Então, o meu problema aqui dentro é dado um número, identifique se ele é par ou ímpar. Aqui eu vou ter um processo matemático, vou ter que descobrir se o número é par ou ímpar, né? Ele vai me trazer uma operação. Então vamos lá, vamos construir em conjunto esse algoritmo. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, vamos perguntando, tá, pessoal? Pode perguntar no chat, que eu vou respondendo, ou pode perguntar por áudio também, quem está aí dentro do Teams. Nesse momento nós estamos com 9 pessoas presentes, bem legal. Estou indo muito rápido, pessoal? Estão conseguindo me acompanhar? Tá tranquilo de acompanhar. Tá bem claro. Ok. Vamos lá, então, função principal, int main void return 0. Então, baseado no meu problema, dado um número, identifique se o número é par ou ímpar. Minha variável para esse sistema é o número. Int número. Para verificar se é par ou ímpar, eu não consigo fazer com float, tá? Na verdade, float não vai ser ímpar e nem par. Então, automaticamente, um número só pode ser inteiro. Minha entrada de dados vai ser da seguinte forma. Printf, digite um número. Scanf, %i, e comercial, número. Fflush, stdin. Ótimo, tá aí o meu número digitado no meu processo. Minha entrada já está
Agora eu vou entrar no meu processo matemático. No processo matemático, eu vou ter uma outra variável que eu vou chamar uma variável auxiliar. Tá? Vou chamar de int auxiliar. Esse auxiliar vai receber o seguinte, auxiliar vai receber número dividido por 2. Esse aqui, na verdade, é o nosso processamento. Processamento. Vou ter a minha variável auxiliar, meu número vai receber a operação matemática que vai ser auxiliar. E esse auxiliar ele vai ter duas operações. Ou ele vai ser 0, ou ele vai ser 1. Dentro disso, eu posso fazer, numa estrutura condicional, a seguinte forma. If auxiliar é igual a 1, se auxiliar for igual a 1, printf, número é ímpar. Aqui minha saída de dados. Na exceção, se não é 1, vai ser 0. Printf, o número é par. Também posso fazer isso aqui numa condição um pouco diferente. Em vez de eu colocar esse cálculo que eu tenho aqui dentro, eu posso jogar isso aqui diretamente nessa expressão. Então, ó, se a minha operação matemática que eu estou vendo aqui, que número por cento 2, que ele vai gerar um valor. Se esse valor for igual a 1, ele é ímpar. E se for igual a 0, que vai ser outra operação, ele vai trabalhar com par. Lá no Whiteboard, só para vocês entenderem o processo, eu estou dizendo que é o seguinte, a minha condição que eu tenho, digamos que eu tenho um número qualquer, e esse número vai ser o 7. Eu pego 7 dividido por 2, dá 6 e sobra 1. Esse 1 que eu tenho aqui dentro, ele representa o meu porcento, que chama módulo, que é o resto da divisão. Resto da divisão. Só pode para números inteiros. Vou até grifar isso aqui em vermelho para que vocês entendam que é importante. Essa expressão é o que eu desenvolvi aqui dentro do meu deve ser. Essa expressão de processamento eu não preciso mais ter, na verdade fica muito mais elegante o algoritmo de vocês fazer diretamente o cálculo na estrutura condicional, não ter um processamento. Vou apagar essa estrutura e vou rodar o algoritmo aí dentro. Na mesma expressão, vou colocar o 7, ele vai identificar que é o ímpar. Digamos, se eu colocar o 6, que é o par, ele vai identificar que é par. Então essa seria a minha expressão aí dentro dele. Entender a estrutura condicional? Difícil? Não, né, pessoal? Eu acho que só a questão de ler e interpretar a pergunta é isso que às vezes confunde um pouquinho. Tá, a maior dificuldade é ler o problema e identificar o que eu preciso fazer. Tá. Aí eu consigo. Quando chega ali no finalzinho, eu me perco. Mas aí se eu for indo pesquisando, tentando até chegar ali na parte certa, eu consigo. Só no finalzinho Tá. na hora de resolver a questão em si, eu fico um pouco perdido. Tá. Tem um livro que é bem legal, acho que se chama 500 algoritmos resolvidos. 500... A minha dificuldade é a mesma também, professor. Na hora de interpretar ali, começar, na verdade, é mais no desenvolvimento, ali, dar o pontapé inicial, saber qual linha de raciocínio seguir, sabe? Entendi. E Isso, na daí verdade, Kleber e Fernanda, esse processo que vocês estão tendo é um processo que, com o passar do tempo, vocês vão evoluindo. Quanto mais vocês fazerem exercícios,
mais vocês vão aprender. Tem um livro que tá, eu não sei se ele tem em versão online na biblioteca nossa, tá? Senão você tem que pedir na biblioteca presencial, lá na Católica, tá? Esse livro aqui, ó, que chama Introdução à Programação, 500 Algoritmos Resolvidos. Eu acho um livro excelente para quem está começando a querer ser desenvolvedor tipo software, tá? Não eu vou lá trabalhar numa software house, ou é mais para fomentar a questão do raciocínio lógico, pegar a interpretação e entender o que é uma variável, entender o que eu preciso estar desenvolvendo, tá? Eu até anotei aqui dentro dele, aparece em PDF aqui para poder baixar, tá? Então vocês podem conseguir encontrar ele aí na internet. O Mercado Livre tem para vender aqui R$20 no sebo, não, R$220. Salgadinho o livro, hein? E eu não sei se ele tem lá naquela na Católica lá. Deixa eu ver. Biblioteca da Pearson, se ele tem lá para que vocês possam estar utilizando. Não lembro se esse livro tem, que é um livro mais antigo. Não. A última vez eu não consegui encontrar o livro. Também, deixa eu pegar pelo número dele. Na Amazon tem ele para comprar. Deixa eu ver pelo ID dele. Introdução à programação. Deixa eu ver se tem na biblioteca online. Mas tem presencial com certeza? Não. Tá? É um livro que eu recomendo. Não, na verdade, não recomendo a compra dele, tá? Vocês podem alocar ele, pegar a questão dos exercícios, aí também se ver se consegue achar uma versão em PDF. Então fica ao critério aí de cada um. Na biblioteca tem, né? Então? Na biblioteca físico ele existe. Eu não sei se existe online, né? Online eu não consegui achar aqui dentro. Até pelo part number dele eu não encontrei. Eu tenho mania de ficar sempre marcando com marca-textos livres. Aí eu peguei o da linguagem C, aí eu tava quase marcando, aí eu lembrei que não era meu. Às vezes tu encontra esse livro também no sebo. É um livro mais antigo ele. Deixa eu ver. 2002, né? Mas é um bom livro. É um bom livro, tá? Ele, na verdade, ele não foca em linguagem. Ele foca no processo de resolver o exercício, né? Talvez consiga no Mercado Livre, alguma coisa assim. Não sei, aí fica o critério de vocês. Mas essa é uma recomendação que eu dou aí dentro desse cenário. Tá? Até pro Kleber e pra Fernanda aí desenvolver um pouco referente a isso. Voltando à nossa aula, aqui na aula de reforço. Então, conseguimos visualizar hoje, tá? Até queria um pouquinho mais, já vi que tu tá... Já são 18h30 já. A hora voa, não consegui falar sobre a questão de seleção. Então, dentro desse cenário, nós trabalhamos no escopo de hoje mesmo, na aula 2, estrutura condicional. Tá? Então, o que é a estrutura condicional? Eu posso trabalhar ela com o meu if, incluso referente a isso. Então, dentro desse cenário aqui, entre as chaves e fecha-chaves, eu vou colocar o meu código válido. Também posso trabalhar com if else, que nós fizemos alguns exemplos. E também posso colocar o if else, que seria outro cenário. Que eu tenho aqui dentro da utilização, acho que é do exemplo 5, que eu tenho dado o problema que é positivo, negativo e neutro, e eu coloco maior, menor ou a exceção. Bom, pessoal, acho que hoje seria por isso. Na verdade, eu ia colocar a estrutura condicional